Sejam muito bem-vindos à nossa quarta palestra do Alia Talks. Esse ano na IGEXPO a gente resolveu mudar um pouco o nosso formato de evento, né? Então a gente está com várias palestras durante os 3 dias e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde. Para quem não me conhece, então, meu nome é Gianfranco, eu sou um dos aliados da rede da Alia. Somos responsáveis pelo atendimento na Serra Gaúcha e no Vale Taquari, lá no Rio Grande do Sul. Bom, para começar então a nossa palestra, vamos falar um pouquinho sobre a Alia. Nós somos então uma rede de distribuidores independentes da América do Sul. Hoje somos mais de 14 distribuidores. E o nosso foco então, além de comprar em conjunto, é a gente ter também um atendimento de forma colaborativa, com cobertura nacional e sempre deixando bem claro que nossa preocupação é em ter o atendimento local, olhando o nosso cliente com cuidado. Então, hoje nós somos mais de 250 especialistas na rede, temos mais de 25 centros de distribuição, contamos com uma área de armazenagem de mais de 20 mil metros quadrados e atendemos mais de 1.300 cidades. Mas a atuação da Alia não para por aí. A gente tem parcerias globais com a Network, é uma rede norte-americana que já está há 50 anos no mercado. Temos também uma parceria com a Impax, que é uma rede europeia, presente também no Oriente Médio e na Oceania. Então, juntos, nós estamos presentes em mais de 50 países, totalizando um faturamento de mais de 11 bilhões de dólares, contando então com mais de 115 empresas associadas. Bom, a nossa expertise então é trazer para os clientes soluções completas, trazendo um serviço de qualidade. Então a gente se baseia em 4 pilares, que é então com foco na abordagem, na customização, na implantação e na operação. Então o nosso foco é entender a necessidade do cliente para poder levar então a melhor proposta para ele. Após, a gente faz então a implementação da forma mais adequada e depois, na operação, a gente acompanha isso com treinamentos, com o nosso pós-venda. Basicamente, então, a nossa associação ela trabalha em clientes multi-sites, então, sabemos a dificuldade que é atender esse tipo de cliente, então nós temos o apoio da nossa central, da coordenação geral da Alia, né? Então ela nos apoia a todos os distribuidores para dar o melhor atendimento em cada ponto. Então, realmente é um desafio, né, porque envolve várias empresas, mas estamos tendo muito êxito nesse quesito. Então, o nosso foco, né, final então, é realmente levar para os nossos consumidores um elevado nível de serviço, focando em redução de custos totais, pensando sempre na saúde, no bem-estar e na produtividade, com um menor impacto ambiental, com ambientes mais valorizados e trazendo também ao nosso cliente que ele possa fazer uma gestão mais qualificada. Então, vamos dar início ao nosso tema de hoje, que ele é o impacto na produtividade em hospitais, clínicas e laboratórios. Então, para isso, a gente trouxe a nossa colaboradora Janine. Boa tarde a todos. Meu nome é Jeanine, eu sou enfermeira. Trabalho na Limpacto com padronização de higienização hospitalar e em áreas de saúde em geral. Tá? Nós vamos falar sobre o impacto da produtividade, levando em consideração a higienização em áreas de saúde. Okay? É importante nós falarmos e começar sempre embasado no que direciona a gente nessa área. E o que direciona a gente nessa área é o manual da Anvisa, né? É a Anvisa que preconiza procedimentos, produtos químicos, equipamentos que podem ser usados nessa área. Tá? Então, o texto da Anvisa diz que o serviço de limpeza e desinfecção em superfícies de saúde apresenta relevante papel na prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde, as IRAS, ou as infecções hospitalares.
sendo imprescindível o aperfeiçoamento do uso de técnicas eficazes para promover a limpeza e desinfecção de superfícies. Por que é importante citar esse texto? Porque há algum tempo atrás, o ambiente não era tão valorizado no sentido de prevenção de infecções hospitalares. Hoje já se tem uma ideia diferente, tá, em relação a isso. Tá? E, para demonstrar isso, eu trouxe os pilares, né, que a gente segue na redução de infecções hospitalares. A limpeza e higienização hospitalar não é simples, não é doméstica, é um assunto que nós temos que ficar muito atento. A demanda aumenta cada vez mais, então é importante nós citarmos. Tá? Aqui no diagnóstico, nós temos 10 pontos, tá, que implica em redução de infecções hospitalares. E todos esses pontos, nós conseguimos envolver a higienização de superfícies hospitalares para contribuir com essa redução. Então, nós temos, primeiro, o diagnóstico das fragilidades de riscos das infecções hospitalar. Tá? Como a Alia já falou aqui, de estar sempre levantando o diagnóstico e necessidades, é sempre o mesmo princípio. Tá? 2, normas e rotinas técnicas operacionais. Esse é um problema atual nas instituições, adequar esses processos às normas vigentes, visando a evolução em tecnologia, a evolução de produtos. Tá? 3, implantação e adequação de POPs, que são os procedimentos operacionais padrão, utilizado nos processos de higienização e limpeza e desinfecção, no caso da redução de infecção. 4, programa de controle de infecção, né, é feito pela CCIHs, que é o controle de infecção hospitalar. 5, plano de ação, é montada uma estratégia de acordo à realidade de cada instituição. 6, acompanhamento das ações do plano. Tem que acompanhar, tem que mensurar, senão nós não temos dados para minimizar esse perigo que é real. Discussões de casos, sempre colocar em pauta o que está sendo a realidade. Cada instituição tem uma. É sempre importante discutir com todos os envolvidos nesse processo. 8, acompanhamento dos indicadores de infecção. Isso é feito mais pelo controle de infecção do CCIH. Esse acompanhamento, eu que trabalho na prática, dia a dia, eu acho que poderia ser estendido às equipes de higienização. É importante que eles acompanhem esse processo para eles se situarem nesse contexto. O que eu vejo hoje é um distanciamento, tá, entre equipes. 9, nova auditoria. Sempre fazer auditorias para saber se os índices estão elevados ou estão diminuindo. Sempre está acompanhando. 10, relatório final para manter esse controle. E esse é um ciclo constante, tá, que a gente deve acompanhar. Agora, para a gente entender e aplicar a higienização diretamente ao controle de infecção, nós vamos entender um pouco como que se deu a evolução da higiene hospitalar durante todos esses anos até chegar aqui. Nós vamos falar bem resumidamente, mas eu espero que seja claro. Tá? Na Idade Média, no século XV, do 5 a 15, não existia instituições hospitalares. Tá? A assistência era feita normalmente por religiosos. Essa assistência era material e espiritual. Era dado alimentação, roupas. Normalmente, esses enfermos eram afastados da sociedade
e não tinha um cuidado curativo nem preventivo. Esse período se alongou até o século XVIII, tá? Com uma evolução mínima, eu diria. E aí veio Florence Nightingale, que é a enfermeira precursora, tá? Dessa mudança, é a enfermagem moderna. Tá? Foi de onde desenvolveu a higiene e desinfecção hospitalar como um benefício para o enfermo. Até então não era visto dessa forma. Tá? Florence Nightingale recebeu, como eu falo, foi considerada um marco na sua época. Tá? Ela conseguiu, em relação à prevenção, ela fez sucesso na Guerra da Crimeia, onde ela reduziu o número de óbitos de 44,7% para 2,2%. Olhando a nossa realidade hoje de infecção hospitalar, ela ia fazer muito sucesso, né? E nós gostaríamos de aplicar isso hoje, e está cada vez mais difícil. Tá? E qual era o método da Florence? Tá? Como que ela iniciou fazendo isso? Como que ela reduziu? Higienização em superfícies. Então, ela pontuava o ar puro, a claridade, a luz, tá? Dieta aplicada e adequada ao tipo de enfermidade, e higienização de superfícies e roupas. Através desses processos básicos, ela conseguiu reduzir 40% do número de óbitos. Isso é muito hoje. Tá? A partir disso, houve a Revolução Industrial, também no século XIX, onde aumentou a demanda de atendimento, porque esses soldados voltaram da guerra, tá? E aí já tinham grandes cidades, houve o movimento industrial, onde se aglomeravam muitas pessoas, com a necessidade desse atendimento, seguindo o processo da Florence. Em 1980, né, agora eu já estou falando já no Brasil, não fora, tá? A partir de 1980, o que se era usado eram os desinfetantes à base de fenol sintético e hipoclorito de sódio. Ainda o hipoclorito muito usado hoje, um dos desinfetantes mais usados devido ao custo e ao hábito, eu diria isso. Tá? A partir de 1990, mudou-se os desinfetantes, já se usavam outros tipos de desinfetante, mas o ambiente ainda não era visto como foco de infecção hospitalar. Então, onde se desinfetava? Valorizava-se a matéria orgânica, a descontaminação era feita em locais que tinham matéria orgânica, ou seja, era praticamente visual, né? E o ambiente, em geral, não era focado a parte de desinfecção. Atualmente, tá, com o aumento do número de infecções, de bactérias resistentes, como a MRSA, que é o Staphylococcus resistente, VRE, Staphylococcus multiresistente, a Cinetobacter, um problema real em todos os hospitais, tá? KPC, que é a Klebsiella, né? já resistente, também um problema real. E o Clostrídio, que eu diria que é o bicho-papão dos hospitais, por ser um tipo de bactéria com maior dificuldade de controle, tá? Porque é uma bactéria esporulada. Então, ele tem uma resistência maior à maioria dos antibióticos e à maioria dos desinfetantes. Ok? Eles sobrevivem meses no ambiente. Daí o foco da higienização ambiental, não só no que se vê, que é a matéria orgânica, mas no que não se vê, que são os micro-organismos. Tá? A partir de hoje, de uns tempos para cá, tá?
já é feito a limpeza com desinfecção associada. Antes eram processos separados. Hoje, e cada vez mais, se usa limpeza e desinfecção juntos, porque a gente tem que eliminar o que não se vê, ok? E aí eu vou passar alguns dados sobre infecção, para nós vermos o quanto é importante esse assunto e o quanto de risco que nós corremos todos os dias em ambientes hospitalares e o quanto as instituições hospitalares trabalham para conter esse perigo e esse risco constante. Tá? No Brasil, pelos dados da Anvisa, tá? O que tem de infecção hospitalar seria uma média de 9% das internações. Já a Anbio, que é a Agência Nacional de Biossegurança, diz que esses números vão de 14% a 19%. Então, já não tem uns números, a gente já fica confuso aí, né? A Organização Mundial de Saúde fala que os números aceitáveis são de 2% a 5%. Então, nossos números estão bem elevados do que seria o padrão internacional. Tá? Óbitos anuais no Brasil, mais de 100 mil óbitos. A gente considera, em média, 1 bilhão 560 milhões de infecções contraídas anualmente. Dentro desses números, se nós formos calcular 14%, esse número de 100 mil passa para quase 250 mil óbitos anuais. É muita gente e pode ser prevenido e pode ser evitado. Tá? No mundo, os óbitos anuais por infecção hospitalar é 16 bilhões. Na Europa, cerca de 2 bilhões e 500 mil morrem ou ficam com sequelas relativas às infecções hospitalares. E os óbitos diários de crianças nos países de baixa e média renda é cerca de 4 mil diário. Tá? É pior do que uma guerra, gente. É pior do que uma terceira guerra mundial. E é praticamente invisível. Nós não atentamos para isso. Tá? E aí nós vamos falar um pouco das peculiaridades e desafios numa estrutura hospitalar. Como que a gente consegue reduzir e conciliar todos esses processos, trazendo benefício para os pacientes e custo-benefício para as instituições? Como desafio para trabalho, nós temos um ambiente, uma estrutura complexo. Por que isso? Porque um ambiente hospitalar tem vários tipos de superfícies, vários tipos de equipamentos, e para esses vários tipos de superfícies e equipamentos, você tem que adequar produtos, técnicas e outros equipamentos para limpeza. Então, é complicado fazer esse processo. Tá? Interface entre as equipes. Na minha prática de 10 anos, dia a dia, em instituições hospitalares de Minas, de São Paulo e agora do Rio Grande do Sul, é um ponto que eu não vejo facilidade. Tá? Normalmente as equipes trabalham isoladamente, não tem uma comunicação efetiva. Então, é preciso atentar. Tá? Não, o responsável por esses números não é somente uma equipe de profissionais de higiene e limpeza, nem uma equipe de enfermagem de CCIH, mas é uma equipe administrativa, tá? É equipe médica, são todos que trabalham na instituição. Tem que trabalhar em conjunto para mudar isso. Recursos humanos e capacitação é outro desafio. Tá? No caso dos profissionais de higiene e limpeza, é extremamente rotativo. Capacitar essa equipe é complicado, é um trabalho árduo, um trabalho dia a dia. Tem que ter empenho de toda a instituição para que isso aconteça.
tem que valorizar essa equipe. Como que a gente valoriza essa equipe? Respeitando, se comunicando e capacitando. Eles têm que entender as responsabilidades deles nesse processo. Perigo não visível, nós falamos agora, né? Que são as bactérias, os vírus. Nós não vemos. Como se limpa alguma coisa que você não vê? Qual que seria a importância de limpar uma superfície que aparentemente está limpa? Eu teria que desinfetar. Por que eu faço isso? Então, isso é um desafio, tá? É uma mudança de cultura nas equipes de processo de higiene e limpeza. Tem que estar sempre afirmando e capacitando essa equipe que não é limpar só o que se vê. Tem todo um processo e o porquê daqueles processos, eles têm que entender isso. Produtos e equipamentos. É outro ponto importante. Nós temos uma infinidade de produtos, uma infinidade de equipamentos, mas o que pode ser usado? Onde eu posso aplicar? Qual o melhor? Então, eu tenho que conhecer o processo interno, eu tenho que conhecer a estrutura da minha instituição e eu não simplesmente adquiro um equipamento ou um produto e entrego. Eu tenho que capacitar, as pessoas têm que entender por que elas estão usando ele. Em relação a produtos, tá? Eu vou citar somente um, são muitos, são várias empresas idôneas. Eu vou falar um produto que atualmente eu utilizo muito, a gente utiliza muito. É um produto já com a função que eu posso estar usando em todos os tipos, praticamente todos os tipos de superfície. É da empresa associada à Alia, que é a Spartan. Tá? É um produto que eu tenho segurança de indicar, como outros também eu teria. Mas o que eu quero falar do produto? O quanto é importante um produto que é multifunção. Eu chego em instituições, elas usam 4, 5, 6 produtos diferentes ou mais para limpar. Como que eu consigo colocar isso o mais prático e objetivo possível para os meus profissionais de higiene e limpeza fazer o processo? É confuso, tem um problema grande de mistura de produtos, a gente vê acidentes o tempo inteiro. Normalmente eles entendem do produto como o verdinho, o azulzinho, o vermelhinho. Tá? É importante que a instituição fale para o seu profissional de higiene e limpeza o que ele está usando, o nome do produto, o que ele faz, por que ele tem que aplicar. Ok? O que seria o peróxido 4D, então, para um exemplo, numa limpeza, numa instituição hospitalar? Amplo espectro de ação germicida, isso para mim é importantíssimo, já que eu quero prevenir infecção hospitalar. Tá? Facilidade de aplicação no processo, porque além de eu deixar o processo mais prático, objetivo, rápido, eu tenho que ter custo e benefício para a minha instituição. Eu tenho que fazer esse processo o mais rápido possível, mas com mais eficiência, com mais efetividade possível. O que esse produto substitui? Um detergente neutro, um desinfetante geral ou hospitalar, álcool 70 para superfícies, hipoclorito 1%, que ainda é usado muito como desinfetante padrão, um limpa-vidros. Tá? Uma vantagem grande desse tipo, ou produtos parecidos com esse, não precisa de enxágue. Quando eu tiro o enxágue de um processo, eu otimizo a minha limpeza em 50% de demanda de tempo. Por quê? Eu tiro o processo de enxágue e secagem para estar passando outro produto e esperar agir. Eu utilizo o produto com um único processo. Isso me traz custo, isso faz com que a instituição libere quartos mais rápido para atender outros pacientes, porém com eficácia, que é o mais importante. Tá? Ele é um produto que ele atende a todas as demandas de limpeza
dentro de uma higienização de uma instituição hospitalar, adequando as diluições, obviamente. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o quão interessante é a parte de equipamentos, como otimização da limpeza. Tá? O que eu tenho num equipamento? Primeiro eu tenho que conhecer a minha estrutura. Eu não compro um equipamento só porque eu acho ele bonito, só porque o meu colega da outra instituição utiliza. Tá? Eu adquiro um equipamento na minha instituição quando eu demonstro, eu testo ele em vários tipos de superfície e vejo a aplicabilidade dele na minha instituição. Considerando que a maioria das instituições hoje, elas são antigas, então elas são instituições que vão aumentando ao longo do tempo, eu tenho vários tipos de superfície, eu não posso usar um mesmo equipamento para todos os tipos de superfície. Por isso que é importante o conhecimento da minha instituição e o conhecimento do equipamento que eu vou estar adquirindo. Tá? O que esse equipamento faz? Ele aumenta a minha produtividade, já que um equipamento ele acelera o meu processo. Então, a limpeza, se eu for fazer com um pano, com um rodo, eu demoro muito mais tempo do que se eu usar um mop, tá? Para fazer o mesmo procedimento. Eu tenho carrinhos de limpezas que são específicos. No caso de prevenção de infecção hospitalar, sempre indico os fechados, de fácil limpeza e desinfecção. Ok? O que eu melhoro mais? Consumo de produto químico. Se eu utilizo um equipamento, eu reduzo esse consumo de produtos cerca de, pasmem, tá, gente? Até 70% em relação aos químicos que eu uso no processo de balde rodo. Então, o investimento... Estou sendo otimista, né? Estou sendo otimista, viu? Já me corrigiram, ó. Eu falo em média 70%, porque devido aos vários tipos de superfície e aplicabilidade, ok? Mas sabendo usar, quanto mais melhor, tá? O que as instituições precisam entender? Que o equipamento ele se paga ao longo do processo. E a partir do momento que ele se paga, ele vai reduzindo. Aí a instituição tem um ganho com isso. E nesse ganho, ela investe em outros processos que são tão importantes quanto a higiene e limpeza. Tá? Eu reduzo o consumo de água. Hoje é um problema real também nas instituições. Ainda se usa muito jogar água em excesso, onde eu degrado a instituição, porque eu estrago os tipos de superfície, eu gero focos de infecção, porque bactérias, gente, adoram a água, adoram a umidade. Esse é o viveirinho perfeito para elas, ok? A durabilidade dos refis são muito maiores do que pano de algodão nesse processo, tá? E o processo de lavanderia, de lavagem desses refis, é muito mais econômico do que o processo de lavagem de pano de algodão. Por quê? O peso é muito menor. Como lavanderia, o processo é mensurado, o custo por quilo, eu consigo reduzir o meu custo de lavanderia usando refis de microfibra, por exemplo. Tá? E eu tenho os equipamentos que são adequados para cada situação. O que é importante a gente citar nisso tudo? Não se compra equipamento por catálogo. Instituição de saúde não se compra equipamento por catálogo, a não ser que conheça, que já tenha visto e já tenha testado. Às vezes eu chego em instituições, eu vejo quartos inteiros com equipamentos novos, que não estão sendo usados. Por quê? Falta de conhecimento. Eu preciso mudar a cultura do meu profissional, do uso doméstico de equipamentos de limpeza para o uso profissional. Então, não adianta eu comprar só o equipamento e achar que eu vou reduzir custo. Tem todo um processo em torno disso. Por isso que as equipes
tem que ter uma interface, tem que ter uma comunicação muito boa em relação a isso. E os fornecedores desses equipamentos, por sua vez, tem que estar atento, tem que demonstrar, tem que ensinar numa linguagem prática, gente. A gente associar a linguagem técnica à linguagem prática dos profissionais de higienização tem uma certa dificuldade. Não adianta eu falar tecnicamente para uma equipe de higienização que não tem conhecimento técnico. Eu tenho que mostrar na prática e tentar falar de forma prática para eles o que é técnico para a gente. O que eles precisam é entender e aplicar da forma correta. Tá? Auditorias e monitoramento periódico. Eu tive em uma instituição há um tempo atrás e aí eu perguntei a um enfermeiro do CCIH como que ele fazia o monitoramento da higienização e limpeza do hospital, né, para ele poder mensurar a questão de infecção hospitalar, unindo a parte que é de superfícies. Aí ele me falou assim, não, nós não fazemos mais nenhum monitoramento de teste microbiológico, porque nós partimos do princípio que o produto tem laudo, ele resolve. Vocês acham que resolve, gente? Só porque o produto tem laudo? Não resolve, tá? Como que eu vou saber, como que eu vou mensurar se está tendo efetividade ou não minha limpeza e higiene, tá? Então, eu tenho 4 formas de mensuração básica, de avaliação básica, para saber se a minha limpeza está sendo efetiva ou não. Eu tenho o mais básico, mais simples, que é o checklist, que hotelaria faz normalmente, e hospitais também, uma boa parte faz, que é ticar item por item, né, falando se limpou ou não. Então, os profissionais marcam os itens que eles limparam e assinam, ok? Eu tenho o kit UV, que são marcadores, seria um avaliador qualitativo, tá? Eu vou ver a qualidade da minha limpeza. Como que é feito? Eu aplico, né, o produto em algumas superfícies antes do meu profissional entrar. Depois que ele limpou, eu vou lá com a minha luz UV e vejo se aquele lugar ali foi limpo. É um processo barato, um processo efetivo que ajuda muito no processo de limpeza. Tá? A partir desse, eu tenho o teste de ATP, tá? Não são todos os hospitais que usam, porque ele já tem um custo maior, mas extremamente interessante, porque ele já é um teste quantitativo. Eu vou ver o quanto de sujidade que tem naquela superfície, inclusive para saber se o produto que eu estou utilizando naquela diluição ele está sendo adequado para aquilo ali. Tá? Muito efetivo, se usa muito em UTIs, em áreas críticas. Tá? Eu diria que poderia ser expandido para outras áreas, lógico, com o uso consciente, mas extremamente necessário. E, por fim, a gente tem o teste SWAB, que seria o teste microbiológico, para eu saber quais os tipos de micro-organismos tem naquela superfície. Todos eles, gente, é um processo. Todos eles traz a eficácia e o benefício da minha superfície higienizada de uma maneira que eu possa confiar. Tá? Sem isso aqui, eu posso fazer tudo lindamente, eu posso ter o melhor produto, eu posso ter o melhor equipamento, eu posso ter um processo, mas eu não tenho como avaliar. São esses testes que vão fazer com que eu tenha índices, com que eu consiga mensurar, ok? E aí nós temos uma parte importantíssima, eu diria que é bem aplicada, talvez não da forma correta, de uma forma fácil de entender, que poderia estar melhorando a cada dia, tá? Que seria a profissionalização dessas equipes envolvidas no processo e a educação continuada disso. Toda instituição já tem
isso aqui em cronograma, tá? Agora, a aplicabilidade é muito complicado. Por quê? Eu preciso, gente, a gente tem que considerar que a maioria dos profissionais de higienização, de limpeza, eles não têm uma linguagem técnica. A linguagem que eu tenho que passar para eles é prática. Então, não adianta eu, como enfermeira, falar para a Dona Maria que nesse quarto, Dona Maria, tem o clostrídio, que é esporulado, que precisa de uma desinfecção nessa diluição, desse produto, o processo dessa forma. Não é dessa forma que eu falo. Ela não vai entender. Então, a minha linguagem, como técnica e profissional, tem que se adequar dela, que é prática. E, para isso, eu preciso entender o processo dela. Essa é uma das maiores dificuldades que eu vejo na instituição. E é por isso que eu estou na Limpacto, trabalhando em função disso todos os dias. Essa mudança de conceito, alinhar equipe de CCH, enfermagem, com equipe de higienização. Eles têm que estar presentes nos treinamentos. Todos os envolvidos na parte de higienização e coordenação têm que estar presentes. Eles têm que entender o processo um do outro, até mesmo para respeitar o outro e cooperar, que é o mais importante. Tá? E outra coisa, certificar esses profissionais. Eu não vejo as instituições fazendo isso. Eles são profissionais tratados, como eu diria, muito aquém da importância que eles têm na instituição. Por que eu chamo eles de profissionais e não chamo de meninas da limpeza, equipe de higienização? Porque eles são profissionais. Como eu sou profissional na enfermagem, como o médico é profissional na medicina, como um gestor ou administrador é profissional na área dele. Ele é profissional. E eu tenho que tratar ele como profissional. Ele tem que se sentir importante no processo, senão ele não vai fazer. Tá? Quando eu mudo, quando eu trato esse profissional como profissional, eu elevo a autoestima dele, o meu processo funciona. Se eu trato ele só como a menina da limpeza, eu nunca saio do que está. Tá? Então, é muito importante esse processo aqui, valorizar o profissional, dando a importância que ele tem na instituição. Como que eu faço isso, gente? Essa valorização de um profissional de higiene e limpeza. Nas minhas práticas, eu tenho conseguido mudar esse conceito de cima para baixo, eu diria assim, começando da gestão. Tá? Não é a equipe de limpeza, ou a equipe de higienização, ou a menina da limpeza, ou a faxineira do hospital. São os profissionais. Isso eu falo como? Quando eu coloco no crachá deles, escrito profissional de higiene e limpeza, é diferente. Quando um paciente ou um acompanhante sai do quarto dele para chamar um profissional, de que forma que ele chama? Chama para mim a faxineira do hospital. Como que eles falam para a enfermeira? Chama para mim que é a menina que limpa. É dessa forma que eles tratam eles. Tá? Agora, quando eu mudo esse conceito, como enfermeira, um paciente chega para mim, ou eu acho que tem essa necessidade, vejo a necessidade de uma higienização rápida. Como que eu trato esse profissional? Eu falo para o meu paciente que eu vou chamar, falei assim, senhora, aguarda um minuto, que eu vou chamar um profissional de higiene e limpeza para te atender. Isso muda tudo, muda a visão do paciente, porque ele vai saber que ele está lidando com um profissional. Tá? Nos treinamentos, né, eu já capacitei esse profissional padronizando o trabalho deles. Não tem como eu chamar a minha equipe de profissional se cada um faz de um jeito. Eu, como coordenador, né, empenhado nesse processo, eu vou padronizar os meus profissionais para trabalhar num mesmo processo, de uma mesma forma. Tá? Por quê? Porque quando eu falo, quando o paciente vê esse profissional
Entra a Dona Maria hoje no quarto, limpa de uma forma. Entra a Dona Ana, limpa de outra forma, ele começa a questionar. Aí ele vai falar assim, não, eu quero a Dona Ana porque eu acho que a Dona Ana limpou melhor. Ah, não, você chama a Dona Maria porque a Dona Maria, eu gostei dela porque ela usa hipoclorito. Ah, não, eu gostei da Dona Joana porque ela passa um cheirinho. É isso que eles falam. Então, para eu conseguir mudar uma cultura, eu não tenho que mudar só a cultura interna da instituição. Eu tenho que mudar a cultura dos meus pacientes e acompanhantes, ou seja, do meu cliente, que são as pessoas que vão no hospital. Tá? Como que eu faço isso? Valorizando o profissional como profissional. Tá? Ele não é sozinho, ele não trabalha sozinho. É uma engrenagem, todos têm que cooperar. Okay? E, finalizando, tá? Qual que seria a solução dessa problemática que é a higienização e limpeza hospitalar? Não existe uma solução, gente. Não é a Janine, enfermeira, que vai dar a solução. Não é o doutor Marcos, que é médico infectologista, que vai trazer uma solução. Não é a Adriana, administradora, gestora do hospital, que vai trazer a solução. Não é a Limpacto, distribuidor de produtos de higiene e limpeza associada à Alia, que vai trazer a solução. São todos. Equipes isoladas não fazem gol. O que faz gol, gente? É um time unido, é um time que tem conhecimento do processo, do perigo e dos riscos iminentes que tem em todas as superfícies e com espírito de cooperação. Cooperar não significa assumir a responsabilidade do outro. Cooperar é cooperar. A exceção não pode virar regra. Às vezes, quando eu falo em cooperar em hospitais, um enfermeiro pedindo, elas chamam de tiazinha da limpeza, né? Chama a tiazinha da limpeza. Ah, a senhora faz isso para mim hoje, porque eu estou ocupada, correndo. Ela faz hoje, amanhã ela faz também, depois de amanhã virou regra. Então, é a regra que vira exceção. Isso não deve existir. Tá? Cooperar é saber auxiliar o máximo possível as minhas equipes envolvidas de uma forma que eu não precise fazer o trabalho delas para elas. Certo? E nós terminamos com a frase que o todo vale mais que as partes. A cooperação exige participação e compromisso de todos. Um só não gera resultado. Todos geram resultado. E não é só resultado em benefícios de redução de infecção hospitalar. É custo-benefício para as instituições em todos os sentidos. É qualidade de assistência prestada aos pacientes. Hoje, as instituições são empresas, então esses pacientes são considerados clientes. E é nesse processo de cooperação e compromisso de todos, entendendo o que é o processo de cada um para ver a melhor forma de cooperar, é que vai trazer uma solução. E essa solução é árdua. Esse trabalho é árduo, é diário, é um processo dia a dia, que se todos nós não tivermos empenhados, não tem gol, não tem time ganhador. Ok? Muito obrigada a todos. Tá? Estou à disposição para perguntas. Obrigada.